Oremos ao Senhor. Pai, obrigado pelo Teu grande amor, obrigado pela Tua graça em nossas vidas, Senhor, obrigado pela Tua bondade, a provisão de todos os dias que não nos falta. Te louvamos pela vida dos irmãos que contribuíram com alegria, com amor, com generosidade nessa manhã, que a Tua boa mão seja sobre a vida deles, Senhor Jesus, sobre os seus lares, Senhor, repreendendo o devorador e trazendo prosperidade sobre os seus lares. Nós oramos no nome de Jesus Cristo. Amém. A igreja pode sentar-se. Bom dia, irmãos, graça e paz. Nós vamos dar continuidade na série. Hoje nós não vamos conseguir expor por conta do problema técnico que estamos passando, mas na semana passada o pastor Lucas, eu acho que eu vou com aquele ali, tá? Na semana passada o pastor Lucas iniciou a série falando prepare-se para o novo. E hoje eu quero compartilhar dentro desse tema, fazendo uma pergunta para a nossa reflexão e utilizando como tema para a nossa mensagem você está preparado para o novo? Estarmos preparados é muito importante, né? A importância do preparo para qualquer coisa nas nossas vidas. E quando eu refletia sobre essa pergunta, eu lembrei quando que foi que eu comecei a considerar a importância do preparo, né? De estar preparado, pronto para as coisas, como isso é relevante. E eu lembrei que quando estava no quartel, nós em 95, já faz bastante tempo isso, muito tempo, né, Zé Maria? E eu lembro que nós estávamos comemorando o dia da Vitória, o cinquentenário do dia da Vitória. Ia haver um grande desfile militar no Brasil inteiro, e a gente foi se preparar para esse dia. Foi mais de uma semana de treinamento, de marcha, de como que nós íamos fazer aquele caminho que dava talvez daqui até a Praça do Canhão. Era a caminhada que a gente ia fazer, a gente ia se apresentar para o comandante, para o governador, para todas as autoridades, e nós treinamos e treinamos. Mas o que me chamou a atenção é que o desfile ia acontecer, eu lembro bem que no dia 2 de setembro, foi o dia desse desfile, às 9 horas da manhã. Só que o nosso comandante falou, olha, vocês vão chegar no dia 1º de setembro aqui no quartel às 17 horas da tarde, ninguém sai do quartel, fica todo mundo aquartelado. E a nossa alvorada, o horário de acordar às 3 horas da manhã. Às 3 horas da manhã nós levantamos, nos fardamos, passamos pela inspeção, nos preparamos, e às 5:30 da manhã a gente estava pronto, preparado para aquele dia que nós iríamos desfilar. E eu fiquei intrigado, falei, nossa, vai ser às 9 da manhã, nós temos o transporte que vai nos levar para lá, a gente teve que vir no quartel um dia antes, nós tivemos que levantar às 3 da manhã, a gente teve que se arrumar para 5:30 estar pronto. E detalhe, nós saímos de lá, às 6 horas nós chegamos no local do desfile, e ficamos esperando até às 9 horas, sem fazer nada. Imagina a minha alegria de fazer aquilo naquele dia, de ter que ficar daquele jeito. E depois que passou aquilo, eu cheguei para o sargento, com muito cuidado, para falar com o sargento, falei, sargento, o desfile era às 9 horas, ele não podia ter saído daqui umas 8 horas, para chegar meia hora antes. E ele me explicou uma coisa bem interessante, ele falou, Jonathan, se acontecesse alguma eventualidade, vocês, a companhia, precisava estar pronta para chegar no lugar do desfile. E para chegar no lugar do desfile, nós teríamos que estar pronto na companhia, às 5:30 da manhã. Porque se desse algum problema, nós iríamos marchando até o local do desfile. Porque nós tínhamos que estar preparados para aquele dia, nós não podíamos errar. E aí uma frase que me marcou bastante sobre o preparo, que foi falada por Rui Barbosa, diz assim, que o exército pode passar 100 anos sem ser utilizado, mas não pode passar 1 minuto sem estar preparado. A importância de estarmos preparados para todos os momentos da nossa vida. A importância de deixarmos tudo organizado, disposto com antecedência, é muito importante. E nós estamos iniciando um novo momento na nossa igreja. De várias formas isso está acontecendo. Está acontecendo porque nós entramos no tempo do advento.
Está acontecendo porque nós iniciamos uma nova série, um novo planejamento foi apresentado para a liderança da igreja, um novo ano logo vai se iniciar, e para que tudo isso faça sentido, nós precisamos estar preparados. Por isso eu quero te convidar que você abra a sua Bíblia, no Evangelho de Lucas, no capítulo 1, eu lerei do verso 5 até o verso 25. Amém, irmãos? Quero que você acompanhe a leitura que farei na Nova Almeida Atualizada, que diz assim: nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. A mulher dele era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo de forma irrepreensível em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e os dois já tinham idade avançada. Aconteceu que, enquanto Zacarias exercia o seu sacerdócio diante de Deus, na ordem do seu turno, coube-lhe por sorteio, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar incenso. E durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia na parte de fora orando. E eis que apareceu a Zacarias um anjo do Senhor, em pé, à direita do altar de incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou assustado, e o temor se apoderou dele. O anjo, porém, lhe disse: não tenha medo, Zacarias, porque a sua oração foi ouvida, e Isabel, sua esposa, dará à luz um filho, a quem você dará o nome de João. Você ficará alegre e feliz, e muitos ficarão contentes com o nascimento dele, pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho, nem bebida forte, será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre materno. Ele converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus. Irá diante do Senhor no espírito e no poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, e converter os desobedientes à prudência dos justos, e habilitar para o Senhor um povo preparado. Então Zacarias perguntou ao anjo: como terei certeza disso? Pois eu sou velho e a minha mulher também tem idade avançada. O anjo respondeu: eu sou Gabriel, que estou a serviço de Deus, e fui enviado para falar a você e lhe trazer esta boa notícia. Todavia, você ficará mudo e não poderá falar até o dia em que estas coisas vierem a acontecer, porque você não acreditou nas minhas palavras, as quais no devido tempo se cumprirão. O povo estava esperando Zacarias e admirava-se com a demora dele no santuário. Quando Zacarias saiu, não lhes podia falar, então entenderam que ele havia tido uma visão no santuário, e expressava-se por sinais e permanecia mudo. E aconteceu que, terminados os dias do seu ministério, Zacarias voltou para casa. Passado esses dias, Isabel, a mulher de Zacarias, ficou grávida. E ela não saiu de casa durante 5 meses, dizendo: foi isto que o Senhor me fez, ao contemplar-me, para acabar com a minha vergonha diante das pessoas. Palavras do Senhor. Amém. Amados, esse texto faz a gente refletir sobre a importância de estarmos preparados. Pois antes desse episódio narrado nesse capítulo de Lucas, a profecia havia cessado no meio do povo de Deus. Há mais de 400 anos não havia uma manifestação, não havia algo que tivesse acontecido que eles pudessem dizer: Deus esteve nesse lugar. O povo não recebia uma palavra profética, e a última palavra profética que o povo tinha recebido era a palavra que Malaquias disse que o Senhor ia prometer a vinda de um precursor, aquele que viria para anunciar a vinda do Messias, e que esse precursor viria na autoridade e no poder de Elias. Nesse tempo, nesses 400 anos, o povo estava vivendo um momento muito complicado.
Líderes religiosos estavam rendidos à tradição morta, uma tradição religiosa morta que não fazia mais sentido. Outros desses líderes foram seduzidos pelo lucro que transformou a casa de Deus num covil de salteadores. Diante disso, eles tinham naquele momento como rei, aquele que dominava o povo, Herodes, que era um rei tirano, alguém que amava o poder, que não hesitava em matar qualquer pessoa que concorresse ao trono. E nesse tempo obscuro, nesse tempo silencioso, nesse tempo em que eles não ouvem a voz de Deus, Deus intervém, irrompe na história e fala ao coração de Zacarias e do povo dessa forma. Precisamos lembrar que durante esse período de silêncio, o lugar mais próximo que as pessoas podiam chegar, o que o homem podia se aproximar de Deus era o templo. Era no templo que ele podia ter um encontro com Deus. Diferente do que nós hoje temos, a liberdade de você estar aqui, unido com a igreja, reunida no templo adorando, mas também você pode ter a certeza que se você clamar ao Senhor, fora dessas quatro paredes, seja na sua casa, seja no momento de alegria, seja no momento de dificuldade, o Senhor ouve a sua oração, Ele responde e se manifesta para você. O lugar que eles podiam encontrar-se com Deus, ou que eles tinham um vislumbre da glória de Deus, era o templo. E nesse lugar havia um espaço, havia um ambiente que somente os sacerdotes podiam acessar para ministrar algo especial, que era o santuário. Nesta sala, o sacerdote tinha o privilégio de queimar incenso. E a gente precisa compreender por que isso era um privilégio. Era um privilégio porque nem todos aqueles que eram sacerdotes, que foram ordenados, que foram chamados para ser sacerdotes, iriam exercer essa função. Era um privilégio porque essa era uma parte solene da liturgia, onde o sacerdote, naquele momento que queimasse o incenso, estaria apresentando as orações do povo diante de Deus. E apesar de ser um privilégio o incenso a ser queimado, ele acontecia 2 vezes por dia. Apesar dos sacerdotes terem sido divididos em 24 grupos para cumprir essa escala, e que esses grupos cumpriam essa escala 2 vezes por ano, Zacarias era um privilegiado porque ele foi escolhido, mas se não fosse propósito de Deus, talvez ele ia passar a vida inteira sem poder queimar incenso. Os que entravam fizeram isto apenas uma vez na vida, e esse era o privilégio da presença de Deus. Ninguém sabia quem iria entrar, mas todos precisavam estar preparados. E a primeira lição que eu trago para nós aqui, a primeira reflexão, pensando nessa pergunta que precisamos responder, se estamos preparados, nós estamos preparados para o novo quando nos consagramos ao Senhor. A consagração é algo necessário, é algo vital para a nossa vida como cristão. Para servir ao Senhor é preciso estar consagrado, e isso era prioridade para os sacerdotes. Os sacerdotes se consagravam, tomavam todos os cuidados, e em um dos ritos de consagração que eles faziam na entrada do templo para adorar a Deus, o primeiro local que existia era o local, o altar de sacrifício, e o sangue daquele animal inocente era pingado sobre o sacerdote em 3 pontos muito específicos: na ponta da orelha direita, na ponta do polegar direito e na ponta do dedão direito do seu pé. E por que isso era feito? Tinha um significado. Era o rito da consagração. Na orelha significava: dê ouvidos ao Senhor. Não deixe de ouvir ao Senhor nem por um segundo. Do polegar direito era: trabalhe para o Senhor. E no dedão do pé: ande por caminhos retos, para que a glória do Senhor se manifeste em sua vida. Esse rito simbolizava que a vida do sacerdote deveria ser dedicada ao Senhor, deveria ser uma vida de santidade diante do Senhor. E olhando para esse texto fica claro que Zacarias era uma pessoa consagrada ao Senhor. Se você percebeu no verso de número 6, diz assim, que ambos, e aqui está dizendo a respeito dele e da sua esposa, eles eram justos diante do Senhor, vivendo de uma forma irrepreensível em todos os preceitos e mandamentos do Senhor.
A piedade de Zacarias, sua esposa, é ressaltada, declarando aqui com os adjetivos que ele é justo, que eles são justos e que eles são irrepreensíveis. E ser justo, de acordo com a Bíblia, é uma pessoa que fazia a coisa certa, de forma legítima. Assim era Zacarias, assim que ele vivia. Ser irrepreensível era uma pessoa que não comete falhas e que não se acha motivo para repreensão. Este era o sacerdote Zacarias. Todo sacerdote que fosse cumprir essa escala precisava estar com sua vida em ordem, precisava estar com a sua vida consagrada, pois ele iria entrar no templo, no santuário, nesse ambiente para queimar incenso, e queimar incenso significava que ele ia ser aquele que ia interceder, aquele que ia orar pelo povo. E pensando nisso, irmãos, se ele não fosse justo e irrepreensível, como ele poderia interceder pelo povo? A palavra do Senhor fala para nós, Isaías 59:2, dizendo assim: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Se não tivermos uma vida de consagração, se Zacarias não tivesse essa vida de consagração, como ele poderia se colocar diante de Deus, no santuário, de frente daquela mesa, daquela bacia de queimar incenso e orar pelo povo? Se Zacarias não estivesse consagrado, se ele não fosse essa pessoa como vemos descrita no verso 6, como eu disse, ele não estaria preparado para o novo que estava para iniciar. A vida de consagração é uma vida muito séria que nós precisamos levar em conta e considerar todos os dias em nossas vidas, mantermos consagrados, santificados ao Senhor. A segunda lição que eu tiro aqui é que nós estamos preparados para o novo quando esperamos pelo extraordinário. Quando nós temos expectativa que Deus pode fazer diferente daquilo que nós estamos acostumados a ver. Lembre-se que eram 400 anos, que não havia uma manifestação. Pensemos que eles faziam aquele rito, talvez aconteceu aquele rito da mesma forma na época do deserto, agora no templo eles estavam vivendo dessa forma. E talvez eles se acostumaram com a ideia do ordinário, daquilo que era comum. E nós vemos que o anjo aparece e fala para ele: Zacarias, o Senhor ouviu a sua oração. Como que nós reagiríamos com uma cena dessa, orando, e um anjo aparecendo, respondendo na hora que Deus ouviu a nossa oração? Desse jeito, dessa forma. Tenho certeza que quando Deus responde uma oração, você fica muito alegre, como eu fico alegre e feliz. O Senhor respondeu, o Senhor confirmou. Nós temos tantos testemunhos que nós podemos falar da alegria que encheu o nosso coração. Agora imagine, um anjo chegou, apareceu do lado de Zacarias, falou para ele: vim aqui te dizer que o Senhor respondeu a sua oração. Mas qual era a oração de Zacarias? Qual o motivo que ele orava? Seria especificamente por conta de um filho que ele não tinha, pela esterilidade da sua esposa? Precisamos entender que Zacarias estava ali para cumprir o seu turno como sacerdote. Estava ali para fazer essa função e apresentar-se no santuário para queimar incenso de uma forma muito clara. E ali, no queimar incenso, ele estava fazendo isso, pensando no povo todo. E talvez numa primeira leitura do texto, compreendamos que o anjo Gabriel estava lhe dizendo que a oração que foi ouvida foi o pedido aos pedidos de Zacarias, era a questão do seu filho. Deus estava respondendo para ele que daria um filho para ele. Mas é bem possível que a oração de Zacarias não fosse por um filho naquele lugar, naquele ambiente que ele estava. Sendo ele um homem justo, sendo ele um homem irrepreensível, talvez ele considerasse inapropriado pedir coisas para si. É provável que sua oração naquele lugar fosse pela redenção de Israel. 400 anos que não ouviam a voz de Deus, nenhum sinal. Eles estavam sofrendo debaixo das mãos dos romanos e de Herodes. O que o povo mais queria, o que os sacerdotes mais pediam era: Senhor, socorre-nos. Senhor, atende a nossa necessidade. Senhor, olha para o teu povo. Senhor, tenha misericórdia de nós. E agora,
preste atenção em algo importante aqui. Apesar de eu afirmar que estamos preparados quando esperamos pelo extraordinário, eu tiro essa lição de Zacarias, que apesar de ele ter uma vida consagrada assim, apesar de ele ser um homem justo e um homem irrepreensível, ele não estava preparado para o extraordinário. Ele não estava preparado para aquele momento. Ele estava mais confiante no ordinário, e o ordinário as coisas que acontecem de maneira normal, natural para as nossas vidas, é aquilo que é comum, aquilo que nós já sabemos como vai acontecer. Agora o extraordinário é o que foge do usual, aquilo que é fora do comum. Irmãos, as nossas vidas, a nossa vida como cristão é uma vida extraordinária, e nós precisamos lembrar disso todos os dias. Zacarias já estava velho, ele já tinha vivido muito tempo, tinha experiência como sacerdote, provavelmente ele já tinha cumprido outros turnos como esse que ele cumpriu, e possivelmente ele já tinha visto aquela cerimônia, testemunhando seus amigos, seus outros colegas sacerdotes fazendo aquilo, e possivelmente ele ouviu a história dos seus amigos, da experiência que tiveram em queimar o incenso lá no santuário. E talvez ele tivesse a expectativa de que fosse alguma coisa igual. Eu acredito que ele estava emocionado com aquela experiência. Eu acredito que ele estava honrado com aquele sorteio. Ele sabia que Deus havia escolhido para aquele momento, mas tudo isso era comum. Ele sabia o que iria acontecer, como ele entraria, que atitudes ele teria que ter. Ele estava pronto para o ordinário e não para o extraordinário. Ele não esperava pela presença de Gabriel. Lembremos que líderes estavam rendidos a uma tradição morta, estavam acostumados a fazer aquilo de maneira rotineira. Nós só estamos preparados para o novo que Deus tem para nós quando dobramos os nossos joelhos, meus irmãos e irmãs, diante do Senhor, e temos expectativa de que quando nós nos levantarmos daquele lugar de oração, nós sairemos dali com uma resposta extraordinária de Deus para as nossas vidas. Uma resposta extraordinária de Deus para o nosso casamento, uma resposta extraordinária de Deus para os nossos filhos que talvez estejam vivendo um momento difícil, uma resposta extraordinária de Deus para a nossa história, porque é assim que Deus deseja se manifestar. Estar pronto para o novo é estar pronto para o extraordinário de Deus em nossas vidas, quando sairmos deste lugar aqui hoje. Quando iniciarmos essa semana, esteja preparado, porque Deus quer fazer coisas extraordinárias na tua vida e na sua família. Tenha essa certeza, tenha essa convicção, porque a vida de Jesus foi uma vida extraordinária. Ele disse que não seria diferente para nós. Aliás, o Senhor disse que se nós crescêssemos nele, nós faríamos obras maiores do que Ele fez. Ele não disse para nós vivermos uma vida comum, mas vivermos uma vida extraordinária. Isso significa ter expectativa de que a nossa vida pode ser sempre uma surpresa em Deus, maravilhosa, do manifestar do seu poder em nossas vidas. Por isso tenha expectativa de que o ano que vai iniciar, do advento que começou, do Natal que logo iremos comemorar, vai ser diferente, porque Deus quer fazer algo extraordinário na sua vida. Tenha isso no seu coração. A terceira lição que eu aprendo a partir desse texto: nós estamos preparados para o novo quando damos passo de fé. A palavra do Senhor diz em Hebreus 11:1: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. A fé é um firme fundamento, a fé é ter confiança absoluta em algo. E apesar de ela ser definida dessa forma, parece contraditório para muitas pessoas pensarem que podemos confiar e firmar-se em algo que não se pode ver e não se pode tocar. Voltemos para o texto e lembremos que nos versos 13 a 17, o anjo, depois de falar para Zacarias, dizer assim: Zacarias, não tenha medo, Deus ouviu sua oração, Ele lhe dará um filho, a sua esposa ficará grávida. Ele começa a dizer o seguinte: vocês ficarão muito alegres
contentes pelo nascimento do seu filho, e ele será grande diante do Senhor. E ele será cheio do Espírito de Deus. Ele converterá muitos filhos de Israel ao Senhor. Ele irá diante do Senhor no espírito e no poder de Elias. Ele converterá o coração dos pais aos filhos. Ele converterá os filhos da desobediência à prudência. Ele preparará o caminho do Senhor. É um passo de fé no sobrenatural. É uma promessa do Senhor. Um homem já idoso, uma esposa estéril, talvez não houvesse mais expectativa e comece dizendo: você terá um filho, e não será um filho comum, será um filho que será usado pelo poder de Deus de forma extraordinária. Então Zacarias fala assim: como terei certeza disso? Amados, uma das coisas que mais impede de ver grandes coisas acontecerem em nossas vidas, em nosso meio, é o medo que rouba a nossa fé. O medo pelo desconhecido. Quando Zacarias viu o anjo, ele ficou assustado. Já fazia tempo que nada daquilo acontecia. E o anjo diz: não tenha medo. Quando temos medo, quando o medo domina o nosso coração, nós perdemos em primeiro lugar a coragem. Quando nós perdemos a coragem, sentimos a insegurança. E quando nós nos sentimos inseguros, nós paralisamos. Repare que ele diz: como terei certeza disso? Talvez uma melhor tradução seria dizer: mas como que eu posso confiar em tudo isso que você está falando? Como que eu posso considerar que tudo isso é verdade? Eu já sou velho, a minha mulher também. Por fim, ele arrumou um obstáculo. O que ele queria dizer: eu não tenho condições de gerar um filho. O medo, meus queridos e queridas irmãs, é um obstáculo, é um inimigo da nossa fé. Quando alimentamos o medo no nosso coração, nós produzimos dúvida, e quando produzimos dúvida, ele gera obstáculos na nossa vida. Não tenha medo. O que Deus prometeu, Ele vai cumprir. Que obstáculo que você hoje está falando para Deus, da sua vida pessoal, como desculpa para que você diga: eu não estou preparado para o novo que o Senhor tem para mim. A falta de fé gera consequência em nossa vida. Ela nos leva a uma vida que eu chamo aqui de medíocre. Quando eu falo de mediocridade, não estou usando de maneira pejorativa, porque quando falamos de vida medíocre, nós estamos falando de vida média, nem mais nem menos, apenas o suficiente. A fé que Zacarias tinha naquele momento era essa, uma fé mediana, uma fé cambaleante, uma fé duvidosa e limitada. Um dos comentaristas a respeito de Zacarias nesse texto, John Charles Riley, diz assim: duvidar que Deus pode fazer alguma coisa que Ele disse que fará, é negar de forma prática a sua onipotência. Duvidar que Deus não pode cumprir alguma das suas promessas é fazê-lo mentiroso. As suas palavras, a sua promessa, o seu propósito vai se cumprir sobre a igreja do Senhor, sobre o povo de Deus. Não importa o tempo, não importa como. O que importa para nós é confiarmos de que o Senhor pode fazer muito mais. A consequência para Zacarias foi um castigo temporário, mas também um castigo cheio de misericórdia sobre a sua vida. Gabriel disse: você vai ficar mudo, mas não ficou mudo para sempre, ele ficou mudo apenas por um tempo. Quando seu filho nasceu, ele voltou a falar para dar glória a Deus. Por isso eu quero lhe encorajar nesta manhã, neste domingo, a dar um passo de fé, para o tempo novo que Deus tem para a sua vida. Guarde essa palavra no seu coração. Fica para nós que um novo ciclo está começando. Talvez você esteja vivendo um ciclo muito pessoal, muito particular na sua vida. E aí a pergunta que fica para você responder comigo aqui é: você está preparado para ele? Nós estamos preparados para esses novos ciclos que começam? Desse texto, dessa meditação, nós tiramos 3 lições. Esteja consagrado para estar preparado. Tenha expectativa do extraordinário de Deus e dê passos de fé.
Essas são as lições para nós, e eu deixo para você, como algo para você viver, para você refletir. Não perca a oportunidade de ser abençoado pelo Senhor todos os dias. Esteja preparado para as grandes coisas que Deus vai fazer na sua vida, na sua casa e na sua família. Feche os seus olhos, eu quero orar por você. Obrigado, Senhor Jesus, pelo teu grande amor. Obrigado, Pai, pela tua graça e pela tua misericórdia. Senhor, nós estamos iniciando um novo ciclo, um novo momento, Senhor. Senhor, nós estamos ministrando a igreja, Senhor, para estarmos preparados para o novo, Senhor, e nós queremos responder, Senhor, a essa pergunta, Senhor, dizendo: sim, eu estou preparado, eu quero estar preparado para o novo que o Senhor tem para mim, para a minha igreja, para a minha família, para a minha vida pessoal. Deus, que nós estejamos, Senhor, atentos à tua doce voz, ao teu Santo Espírito, ao teu